Boa tarde, sexto ano. Vamos iniciar o nosso segundo horário de hoje de História. Nós estamos dando início agora na unidade 2 do nosso livro. Até então, nós estávamos estudando lá na unidade 1 o período da História chamado de pré-história. E agora nós vamos começar o período da Idade Antiga. E aí eu quero saber aí quem é que lembra qual é o marco inicial da Idade Antiga. Vocês conseguem lembrar? Nós falamos sobre isso ainda antes de começar essa questão aí de distanciamento social. Lá na escola ainda, na sala de aula, nós falamos quais eram os marcos dos períodos históricos. Será que vocês conseguem lembrar qual foi o marco da Idade Antiga? O marco inicial? Pensem aí que daqui a pouco, quando nós nos encontrarmos lá na nossa videochamada, nós vamos falar sobre isso. Eu quero ver quem é que vai conseguir lembrar, tá certo? Bem, meninos e meninas, nós já temos falado há bastante tempo sobre a importância da história, por que nós precisamos conhecer a história, não é verdade? Nós sabemos que a história é muito importante para a gente compreender o passado, que afeta grandemente o presente. Muitas coisas que aconteceram há muitos anos atrás continuam tendo interferência nos acontecimentos de hoje. Então nós precisamos conhecer a nossa história, tá bom? Precisamos dar o devido valor que essa disciplina, que essa matéria tem. Muitas pessoas cometem erros brutais por não conhecer a própria história, tá bom? Então hoje vamos começar, como eu já havia falado, a unidade 2, que trata sobre o tempo nas antigas culturas orientais. Então nós vamos iniciar falando sobre o Oriente Médio. Aí na página 66, vocês têm um mapa das civilizações do Oriente Médio na Idade Antiga. Dê uma observadinha neste mapa. Eu vou esperar vocês darem uma olhadinha nele. Observe os nomes, o nome dos rios. Nós observamos aí lugares que vocês devem ter ouvido falar já. Temos aí a Ásia Menor, Chipre, a Palestina, a Fenícia, o deserto da Síria, a Arábia, a Pérsia, o Egito, o Saara, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Mar Negro, o Mar Cáspio. Todos esses assuntos vamos falar ainda nesta unidade, tá bom, gente? E tem outras coisas que nós vamos continuar falando nas outras unidades também. Muito bem, então este mapa é o mapa do Oriente Médio antigo. Hoje, observando a estrutura do Oriente Médio na atualidade, muitos desses lugares aí já não são chamados dessa forma. Ainda nessa página, na página 66, vocês têm um outro mapa que mostra o Oriente Médio na atualidade. Vamos dar uma olhadinha nele agora. Observem agora como é a estrutura do Oriente Médio na atualidade. Deem uma olhada. Vocês podem ver a mesma organização geográfica, porque isso não mudou, mas a organização natural, né? Mas a divisão política está diferente. Os nomes dos locais estão diferentes. Hoje nós temos países, né? Naquele período nós não podíamos chamar de países, nem mesmo de cidades, nem de estados, eram apenas regiões. Hoje nós temos países, observem os nomes desses países na atualidade: a Turquia, o Irã, Jordânia, Iraque, Síria, Chipre, Líbano, Israel, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar. Provavelmente vocês já devem ter ouvido esses nomes por aí, principalmente nos jornais, né? Porque a região do Oriente Médio é um lugar de muitos conflitos, de muitas guerras ainda hoje. E muitos desses conflitos têm as suas raízes lá no passado. Vamos falar sobre isso nas nossas aulas, tá bom? Então, para vocês verem como a história ela afeta nos acontecimentos passados, afeta nos acontecimentos presentes. Então, aí na página 66, no Localize, ele vai solicitar que vocês circulem as civilizações do Oriente Médio que nós vamos estudar. Então eu vou dar um tempinho para vocês procurarem, tá? O nosso livro, ele pede para vocês circularem, em primeiro lugar, a Suméria.
Essa região vai ser estudado por nós ainda nesse capítulo. Suméria. Vamos lá, encontraram? Suméria, bem aqui, próximo ao Golfo Pérsico. Depois vai pedir para vocês encontrarem os amoritas, gente. Vai pedir para vocês encontrarem aí, ó, a Acádia. Vamos lá. Próximo à Suméria, subindo um pouquinho no mapa. Encontraram? Bem aqui a Acádia, tá? Circulada aqui no meu mapa. O próximo lugar que ele pede para vocês encontrarem é a Assíria. Um pouco mais acima no mapa. Encontraram? Bem aqui a Assíria. Depois pede para que vocês encontrem a Fenícia. A Fenícia já está um pouco distante desses lugares que vocês circularam, atravessando aí o deserto da Síria. Fenícia. Encontramos a Fenícia. Depois pede para circular a Palestina, que está bem próximo à Fenícia. E por último, lá próximo ao Golfo Pérsico, atravessando aí a Arábia, pede para vocês circularem a Pérsia. Encontraram? Bem aqui a Pérsia. Então essas civilizações são as primeiras, as civilizações do Oriente Médio na Idade Antiga que nós vamos estudar, tá bom? Então aqui vamos trabalhar primeiramente as civilizações do Crescente Fértil, tá? Aí vocês poderiam me perguntar, professora, mas por que Crescente Fértil? Que nome é esse? Primeiramente, antes da gente falar sobre o nome, o Crescente Fértil é a localização ali que fica ao redor de 3 rios. O Rio Nilo, que está aí apontado para vocês, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Essa localização aí, próxima a esses 3 rios, recebe o nome de Crescente Fértil. E aí, voltando à pergunta que não quer calar. Por que Crescente Fértil? Que nome é esse? Primeiramente, vamos analisar. Por que será que chama de Crescente? Tem alguma coisa aí para vocês que lembra esse nome? Pensem um pouco. Crescente fértil por conta da forma da lua, gente. Do quarto minguante, crescente. Se vocês analisarem bem, tem um formato da lua crescente, na verdade. Por isso recebeu o nome de crescente. Mas por que fértil? Fértil, gente, é porque essa região aí, ela é próxima a esses 3 rios, como nós já falamos, e por isso ela era muito fértil. Mas o que tem a ver os rios com a fertilidade deste lugar, né? Vamos explicar. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês que vai falar sobre o Rio Nilo. Vocês estão vendo na imagem de cima? Tem o Rio Nilo, as culturas. Cultura que está falando aí, gente, é plantação, de agricultura, tá? As culturas, ao redor temos as aldeias, né? Próximo ao rio. Por quê? O rio, gente, vocês estão vendo que bem próximo mesmo do rio não tem nada, só as culturas, né? As aldeias já ficam um pouco mais afastadas. E por que será isso? Olhando para a imagem de baixo, nós vemos que o rio está o quê? Inundou tudo aí, ele está no momento de cheia dele. Então esses rios eram muito importantes porque quando eles tinham períodos grandes, longos de cheia. E aí esses locais que ficavam inundados, depois que passava a cheia, eles ficavam muito férteis e propícios para praticar a agricultura. Por isso, Crescente Fértil. Essas civilizações, elas precisavam desses rios para sobreviver, porque além de retirar a água desses rios, eram os rios que davam a possibilidade dessas civilizações plantarem e aí viverem da agricultura, tá certo? Como eram civilizações que precisavam dos rios, elas são conhecidas, elas são chamadas de civilizações fluviais. Essa terra que ficava inundada por muito tempo, ela tinha uma substância chamada de humus, que é feita pelas minhocas, né? Tem as fezes das minhocas ali adubam essa terra e deixam ela fértil. Por isso que era Crescente Fértil, certo?
Então essas civilizações fluviais, vamos estudar algumas delas, elas precisavam desses rios para sobreviver. Tanto que um grande filósofo, Heródoto, que a gente também, além de ser filósofo, era um historiador, é conhecido como o pai da história, a gente já falou sobre isso, né? Ele dizia que o Nilo era uma dádiva, o Egito era uma dádiva do Nilo, ou seja, que o Egito só sobrevivia por conta do Nilo. E é uma verdade, porque o Egito precisava do Nilo para tirar água, para deixar o solo fértil. O Nilo tinha uma importância muito grande para essa civilização. Tem importância até hoje? Tem importância até hoje, mas não tanto quanto tinha naquela época, né? Então aqui nós temos 3 civilizações a estudar que dependiam de rios. A civilização egípcia, como eu já falei, que precisava do rio Nilo. A civilização mesopotâmica, que precisava dos rios Tigre e Eufrates. E a civilização chinesa, que precisava dos rios Huanghe e Yangtze. Todas essas civilizações serão estudadas ainda nessa unidade, tá bom, gente? E aqui nós temos um outro mapa, que é o mapa das primeiras civilizações da antiguidade. Observem, esses lugares que estão aí de roxo no mapa são as primeiras civilizações, né? Então, no começo, existia vida, existiam civilizações, existia ali uma formação de aldeias, de comércio, de agricultura, somente nesses 3 continentes: África, Europa e Ásia. Os outros continentes estão assim verdes, mostrando que eles estavam sem alteração humana até então, tá certo? A primeira civilização, vamos estudar, está localizada na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia, gente, significa terra entre rios. Fica bem aqui no mapa, Mesopotâmia. E vocês podem observar que ela está entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Por isso que ela recebe esse nome de terra entre rios. A Mesopotâmia era uma região que, como a gente já falou, precisava desses 2 rios para sobreviver, que deixavam ali a terra fértil, onde eles podiam pegar água, etc. E foi uma civilização muito importante para a construção da história. Só que nós não podemos dizer que foi uma civilização, mas existiram várias civilizações mesopotâmicas. Antes de a gente falar sobre as civilizações mesopotâmicas, a gente precisa dizer que o rio Tigre e Eufrates, eles eram importantes para essa civilização, mas também apresentavam riscos, porque esses rios eles não tinham uma regularidade nas cheias. Então, as cheias poderiam acontecer de forma inesperada e poderiam durar mais do que eles esperavam, e as secas da mesma forma. Por isso, as pessoas precisavam armazenar bastante água nos períodos de seca, porque eles não sabiam quanto tempo poderia durar, e precisavam ter estratégias para evitar inundações inesperadas, porque a inundação poderia ter mais espaço do que eles imaginavam, né? Pegar mais regiões do que eles imaginavam. Isso era um perigo que eles corriam naquela época. Além de se preocupar com essa questão dos rios, as pessoas que moravam na Mesopotâmia também tinham outra preocupação. Eles moravam numa planície aberta. Não existiam montanhas ou nada que pudesse impedir que eles fossem atacados. Então eles estavam um pouco desprotegidos de ataques, né? Por esse motivo, essa região ela foi atacada muitas vezes. Muitas civilizações existiram ali. Ela foi marcada por guerras territoriais constantes. Muitos povos moraram na Mesopotâmia. Aqui nesse mapa que eu trouxe para vocês, nós temos, por exemplo, assírios, babilônicos, sumérios, caldeus. E essas invasões, elas eram sangrentas mesmo, eram guerras. Um povo dominava o outro e tornava-se dono daquela localização. Era uma localização privilegiada por conta dos rios, por isso também muito disputada, tá certo? Então, vamos ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo que a gente falou aqui. Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer anotações, grifar aí alguma coisa que vocês tenham achado importante. E daqui a pouco nós vamos encontrar nossa videochamada no aplicativo Zoom. E eu vou fazer algumas perguntas sobre essa aula de hoje, tá bom?
e vocês também podem trazer suas dúvidas. Beijo, até daqui a pouquinho.